Bom, então, novamente, bom dia a todos. Nós vamos iniciar mais uma aula, né, a respeito sobre cinemática. E aí eu estou compartilhando uma tela com vocês. Ela está praticamente em branco, né? Então nós vamos preencher aqui, tá? Mas só relembrando, antes de iniciar essa aula, né, que vai ser a continuação sobre a cinemática, né? Nós tivemos uma introdução sobre cinemática. Na introdução, nós vimos alguns conceitos físicos a respeito, né, e definições, né, a respeito de referencial, movimento, repouso, né, e aí nós conseguimos chegar em algumas expressões matemáticas. Né. Só para relembrar aqui, deixa eu colocar aqui rapidinho. Nós vimos o intervalo de tempo, né, que é o ΔT. Alguém lembra disso? ΔT igual a tempo final, né, menos tempo inicial, né? E esse aqui é um intervalo de tempo. Certo? Beleza. Nós também vimos o... Vocês estão acompanhando a letra aí certinho, pessoal? O deslocamento, né? Deslocamento nada mais é do que o S final menos o S inicial. Nós chamamos esse deslocamento também de variação, né, de espaço ou de posição. E também nós vimos também a equaçãozinha da distância, né? Distância efetiva percorrida, que é a soma de todos os deslocamentos. Delta S1 mais delta S2 mais, e aí por diante, né? Essa é a distância efetiva. Isso aqui é só para relembrar mesmo, tá, pessoal? Distância efetiva. Ou seja, a distância efetiva é a soma sobre todos os deslocamentos, né? Então é a soma de todos os deslocamentos. O que nos cabe hoje estudar, né? Então nós vamos definir hoje algumas coisas, que é a velocidade. Importante hoje que dessa aula que vocês aprendam o que é velocidade escalar média, tá? E também, deixa eu ver aqui, e também a aceleração. Vocês aprenderem hoje esses dois tópicos, para mim, é o suficiente. Aceleração, tá? Então tá. É importante hoje que vocês deem continuidade nessa linha de raciocínio, tá? Bom, então nós vamos iniciar pela velocidade escalar média, tá? Tendo em vista que vocês já viram essas três equações aqui, tá? Intervalo de tempo, variação de espaço e distância efetiva. Se alguém falar alguma coisa no chat aí, pode levantar a mão e interromper rapidão aí que eu dou uma parada e a gente discute um pouco, tá? Ou então pode abrir o áudio, tá? Não tem problema não. Bom, então nós vamos iniciar agora por velocidade escalar média. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, a aula agora vai ser sobre velocidade. A letra não tá legal. Velocidade, né? Bom, então é o seguinte, pessoal. Imagine que vocês precisem se movimentar de um certo ponto, né? Vamos colocar assim. Deixa eu aumentar essa fonte aqui rapidinho. Vocês precisam se movimentar de um certo ponto aqui, que a gente vai chamar de origem, né? A gente chama de SI. E aí nós vamos chegar em um determinado ponto, que é um S final, tá? Mas para isso,
você precisa se movimentar, né? Ou seja, você precisa ter uma certa velocidade. Ou seja, vocês vão sair desse ponto aqui, você chama de origem, ponto inicial, né? E vão para um ponto final. Entendeu? O objetivo de vocês é isso. Mas percebam o seguinte, que para se movimentar, vocês vão precisar levar um determinado tempo para chegar nesse ponto aqui. Ou seja, vocês vão partir de um tempo também inicial, né? E quando chegar aqui nesse ponto, vocês vão verificar que vocês chegaram em um determinado tempo. Então vai ter um tempo final. Então percebam o seguinte, ó, que entre SI e SF vocês têm, olha aqui em cima aqui, ó, variação de espaço, né? Então vocês vão ter um ΔT aqui. Deixa eu colocar aqui. Um ΔT. Enquanto que se vocês forem levar em consideração o tempo de partida até o tempo de chegada, vocês também vão... Perdão, estou colocando errado aqui, né? Aqui é um ΔS, certo agora? E aí, quando vocês levam em consideração o tempo de partida, acionam um cronômetro, e quando chegam nesse ponto final aqui, vocês finalizam o cronômetro, né? Param o cronômetro, então vocês vão ter um tempo inicial e um tempo final. A relação entre esses dois tempos, né, vai te dar o ΔT. Então percebam que a velocidade que você adquire nesses dois pontos, entre esses dois pontos aí, está interligado entre essas duas grandezas físicas, né? Ou seja, entre a variação de espaço e o intervalo de tempo. Então, a definição matemática para a velocidade escalar média nada mais é do que essa equaçãozinha aqui, ó. Vocês vão ter um V, vamos colocar aqui assim, V igual a um ΔS, tá? ΔS sobre um ΔT. Ok? Lembrando que ΔS é um S final menos... Deixa eu diminuir essa letra aqui que está muito larga. ΔS nada mais é do que um S final menos um S inicial. Certo? E o ΔT, pessoal? Mesma coisa. Tempo final menos um tempo inicial. Tá? E é isso. Essa é a equaçãozinha que descreve a velocidade média. Tá? A velocidade que você... A velocidade média entre esses dois pontos. Tá? Bom, com base nisso, nós conseguimos definir algumas coisas. Primeiramente, eu vou definir aqui para vocês. Tá? V é a velocidade média, tá? ΔS já foi definido lá em cima, né? ΔS já está escrito lá em cima. Variação de espaço. E ΔT também está definido lá em cima, né? ΔT também é variação de espaço. Bom, aqui já está definido, né? Então vocês já sabem o que é isso. Bom, é o seguinte, o que eu quero que vocês façam agora é me dizer o seguinte: qual é a unidade de medida padrão para o ΔS, ou seja, para a variação de espaço? Unidade de medida padrão. Metros? Muito bem. No SI, né? No SI, no Sistema Internacional de Medida, a unidade de medida do deslocamento da variação de espaço é metros. Ou seja, vou colocar aqui entre colchete, né? Mzinho. E o ΔT? No SI, o ΔT é medido em... Segundos. Muito bem, segundos. Representado pela letra S. E aí, com base nisso, nós conseguimos definir, né, a unidade de medida da velocidade. A unidade de medida da velocidade vai ser qual, pessoal? Olha aqui, eu percebo a relação.
Aqui em cima, se eu aumentar para cá, ó, vamos lá. Aqui em cima, eu tenho ΔS. ΔS é medida em metros. Então, eu vou substituir aqui, ó, metros. Né? Metros. Que é igual a M, né? Metros é M. E aí, nós temos aqui embaixo ΔT. ΔT é medidos em segundos. Certo? Que também é igual a essa. Ou seja, metros por segundo. Então, a unidade padrão para a velocidade, né? No SI, vou colocar assim, no SI, no Sistema Internacional de Medida, a velocidade padrão da velocidade é metros por segundo. Tá bom? Então, toda vez que vocês observarem algum problema físico, ou, sei lá, em alguma leitura por aí, né? Vocês observarem metros por segundo, significa dizer que vocês estão lidando com a velocidade. Tá bom? Então, é a partir daí que vocês vão saber que grandeza vocês estão trabalhando. Tá bom? Através das unidades físicas é que vocês vão definir as grandezas físicas que vocês estão trabalhando. Beleza? Bom, conforme eu disse para vocês na aula anterior, Professor, só uma pergunta. Esse de metros por segundo é com todas as velocidades ou só a escalar média? Todas as velocidades, né? Velocidade quando eu falo velocidade é porque basicamente isso, generaliza tudo, né? Posições e tempo, né? E aí é o seguinte, tem outro tipo de velocidade? Tem outro tipo de velocidade, que é chamado de velocidade instantânea, tá? É a velocidade quando vocês observam no odômetro do carro, do pai de vocês, ou da moto, enfim. É aquela velocidade que está indicando ali no painel de vocês, é justamente a velocidade instantânea, para aquele determinado momento ali. Tá? Ou então, quando vocês passam por um radar eletrônico, né, e aí esse radar ele indica a velocidade que foi medida ali naquele momento. Tá? Então, tem a velocidade escalar média, né, que é a velocidade entre pontos, aqui 2 pontos, e também tem a velocidade instantânea. Tá? Beleza, então é o seguinte, para um tempo muito pequeno, a velocidade instantânea é para um tempo muito pequeno, para esse ΔT aqui bastante pequeno. Então é para aquele exato momento mesmo. Bom, é o seguinte, e a velocidade sempre vai ter essa unidade de medida aqui. Tá? Pode ser que, assim como a gente viu, nós vimos no ΔS, ΔT lá na aula anterior, que essas unidades de medida aqui podem vir também variar de metros para quilômetros, né? A distância, né? E o tempo para horas, minutos, enfim, dias, né? Assim como existe essa variação aqui para ΔS e ΔT, também vai existir para a velocidade média. Se vocês bem lembram, né, quando vocês passam em uma avenida, ou então numa BR, por exemplo, sempre vocês vão observar placas, né, de sinalização. E essas placas elas vão estar especificando a velocidade máxima permitida, por exemplo. Né? Então, vamos supor que vocês passem por uma avenida e lá esteja escrito isso. Ó. 80 quilômetros por hora. Né? O que está dizendo isso aqui? Sim, velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Exatamente. Mas o que eu quero que vocês atentem aqui é justamente isso. Vocês sabem que esse 80 aqui é o número. É o número. E essa unidade de medida aqui é que está dizendo que grandeza física que é justamente essa velocidade aqui, velocidade V. Ou seja, percebam que a velocidade agora tem uma unidade de medida diferente do que eu falei para vocês, padrão aqui, né? Nós temos uma velocidade padrão, a unidade padrão aqui, que é metros por segundo. E aqui nós temos quilômetros por hora. Então, com base nisso, sempre nós vamos ter uma relação entre quilômetros por hora, tá? Quilômetros por hora e metros por segundo. Tá? Qual é essa relação? A relação vai ser essa daqui. Vocês vão utilizar uma regrinha, tá, pessoal? É tipo uma regrinha de 3. É uma regrinha de 3, na verdade. Tá? Quando você tem uma velocidade em quilômetros por hora e quer transformar para metros por segundo, tá? Vocês vão ter que dividir
por um fator aqui, tá? Fator de 3,6. Agora, quando vocês têm uma velocidade que está em metros por segundo e quer transformar em quilômetros por hora, vocês vão multiplicar agora, dessa vez, por 3,6. Entenderam? Bom, é o seguinte, essa relação aqui, ela pode ser determinada, né? Então, se vocês pegarem uma relação lá de distância, por exemplo, 1 quilômetro, eu não vou fazer isso, tá, pessoal? Se vocês quiserem ver depois, se tiverem dúvidas, querem fazer isso aí, depois a gente faz com mais calma, porque isso que leva tempo, tá? Vocês vão ver que a relação entre 1 quilômetro nada mais é do que 1.000 metros, tá? E aí, se a gente for analisar o tempo agora, ó, nós analisamos a distância, né? Agora nós vamos analisar o tempo. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, só aí você já observa que quilômetros por hora é igual a 1.000 metros sobre 3.600 segundos. Ó. Quilômetros por hora, né? 1 quilômetro por hora é igual a 1.000 metros por 3.600 segundos. Então, percebam que o fator 3,6 aqui já aparece, ó. Desse 3.600 aqui. Se eu pegar e dividir por 1.000, né? Com certeza vai aparecer o 3,6. Então, não é do nada que vai aparecer esse fator aqui, tá? É só para vocês verificarem isso. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês entendam agora é que quando vocês tiverem uma velocidade em quilômetros por hora e o exercício pedir no Sistema Internacional de Medida, ou seja, em metros por segundo, vocês vão precisar transformar esse quilômetros por hora para metros por segundo. E o processo que tem que fazer é dividir por 3,6. Tá? Quando vocês têm uma velocidade em metros por segundo e o exercício pedir em quilômetros por hora, vocês vão precisar multiplicar por 3,6, tá bom? Caso vocês tenham interesse em saber como é que chega nesse fator aqui, depois eu explico para vocês, tá? Com mais calma. Então, vamos fazer um exemplozinho aqui rapidão. Tudo bem até aqui? Nessa definição? Aqui, até agora foi só definições, tá? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se responderam. Não, né? Então, vamos continuar. Então, acompanha comigo aqui, pessoal. Ó. Qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Então, percebam que o exercício já foi bem claro, né? Ó, eu quero a velocidade média. Quero a velocidade, mas eu não quero a velocidade em qualquer unidade, eu quero em quilômetros por hora. Tá? Quilômetros por hora, é isso que ele está pedindo. Aí eu vou tirar os dados agora. De uma pessoa que percorre a pé. Olha aqui a distância que ela percorre, o deslocamento dela. 1.200 metros. Né? Ou 2 saiu meio estranho. Agora o 1 ficou também estranho. Pronto. 1.200 metros. Para um intervalo de tempo, olha aí o intervalo de tempo, ΔT, de 20 minutos. Percebam que a unidade de tempo agora, ó, olha aqui, ó, a unidade de tempo padrão é segundos. E a unidade de tempo que foi colocada aqui, ó, é 20 minutos. Então, o que a gente precisa fazer primeiro, pessoal? Vamos alterar essa velocidade aqui, ó, de minutos para segundos, né? Como é que faz isso aqui, pessoal? Alguém lembra? Multiplicar o decimais por 60? Muito bem. Multiplica por 60. Por quê? Ó? Porque 1 minuto, né, equivale a 60 segundos. Tudo bem? Então, eu quero saber quanto que vale em segundos 20 minutos. Ou seja, esse novo ΔT aqui, ó. Esse ΔT agora, ΔT é igual a 20 minutos, né? Então, tá aqui, ó. Tá bom? Então, quanto é que vai valer, ó? Esse minutos aqui pode simplificar com esse minutos. E aí percebam que se nós vamos utilizar a regrinha de 3, ó, 1 vezes ΔT e 20 vezes 60. Ou seja, ΔT vezes 1 é ΔT, igual a 20 vezes 60
segundos. Então, por isso que quando você tem minutos e quer multiplicar, e quer saber em segundos, você multiplica aqui por 60. E aí você acha o tempo em segundos. Né? E aí vem daqui essa relação, ó, dessa regrinha de 3. Tá bom? Então, o tempo ΔT aqui vai valer 20 vezes 60, ou seja, 2 vezes 6 dá 12. E aí, como é um produto, nós só acrescentamos esses dois zeros aqui. Ó, né? 1.200 segundos. Mas não é isso que o exercício quer, né? Na verdade, nós só estamos trabalhando com unidades aqui, com mudança de unidade. Então, nós temos agora ó, ΔS e ΔT, tanto em metros quanto em segundos, tá? As unidades padrões. Então, o objetivo primeiro aqui que nós fizemos foi verificar as unidades, se estão fáceis para a gente, né, trabalhar. Então, para a gente trabalhar, sempre procurem colocar as unidades no sistema padrão, para facilitar para vocês, tá? Então, é o seguinte, ó, eu sei que eu quero calcular a velocidade, e a velocidade, ela depende da posição, ΔS, do ΔS, né, deslocamento, e também do ΔT. Como eu sei quem é ΔS, está aqui em cima, é 1.200, eu vou substituir. 1.200 metros, né, por ΔT agora, que é 1.200. Agora ficou fácil, né? 1.200 segundos. Ou seja, 0 simplifica com 0, esse 0 simplifica com 0. 12 dividido por 12 vai dar 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Tá? Então, essa é a velocidade. Essa é a velocidade. Mas o exercício me pediu a velocidade em quilômetros por hora. Né? E aí, como é que eu faço, pessoal? Lembra da regrinha? Aqui, ó. Multiplica por 3,6. Exatamente. Muito bem. Então, a regrinha é bem simples, né? Se eu quero em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, a velocidade vai ser 1 vezes, né? Vou colocar 1 vezes aqui, que é um ponto. 3,6, só que agora a unidade de medida, antes era metros por segundo, agora vai ser quilômetros por hora. Tá? Então, 1 vezes 3,6 nada mais é do que 3,6 quilômetros por hora. Beleza? Não é difícil. Certo? Poderia fazer diferente? Poderia. Mas eu acho que esse caminho aqui é um caminho mais curto. Né? Vocês poderiam fazer o seguinte, transformar aqui, ó, 1.200 para quilômetros, né? Transformar isso aqui, metros, para quilômetros, né? E depois transformar esse minutos aqui para hora, tá? E aí você já teria a unidade padrão do deslocamento em quilômetros e do tempo em hora, né? Ou seja, minutos em horas aqui. Entendeu? Dá para fazer isso. Mas eu acho que vocês vão trabalhar com 2 unidades, ou seja, a chance de errar vai ser dobrada, né? Vocês vão ter que trabalhar, alterar esses 2 aqui. Enquanto que aqui você só altera o tempo. Beleza? Entenderam isso aqui? Alguma dúvida? Posso continuar, né? Beleza, então. Bom, então com base nisso, né, nós vamos só aplicações, só, por enquanto, sobre velocidade. Então nós temos mais 2 exercícios aqui que é interessante a gente entender. Só aumentar mais um pouquinho esse som aqui. Aí. Então aqui, ó, vamos por mais esse caso aqui. Ó. Caio decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 4 horas percorrendo uma distância de 120 km. Calcule a velocidade média que Caio estava em seu passeio, tanto em quilômetros por hora quanto em metros por segundo. Primeiramente, pessoal, nós lemos esse exercício aqui, né? E observamos que o exercício está me pedindo de cara, né? A velocidade. Ó. Então, toda vez que quando vocês forem resolver um problema, já verifiquem o que o exercício está pedindo de cara, tá? Ou seja, sejam objetivos. Então, ele está me pedindo, novamente, a velocidade média, tá? É isso que ele está me pedindo. Mas ele não está me pedindo de qualquer forma. Ele está me pedindo em quilômetros por hora
E também está me pedindo em metros por segundo. Está aqui. Metros por segundo. Certo? Para me calcular a velocidade média, eu vou precisar saber o deslocamento, né? E também o ΔT. Porque eu sei que velocidade média nada mais é do que ΔS sobre ΔT. Pronto. Então, ΔS, ele me disse aqui, ó, percorrendo a distância de 120 km. Tá? 120 quilômetros. E ΔT, ele disse que foi percorrido, né, durante um tempo gasto de 4 horas. Tudo bem? Então, está aqui. Nós temos o ΔS, temos o ΔT. Se eu substituir na equação, como é que fica? ΔS vai ser 120 km. Opa, vou digitar direitinho. 120 quilômetros, né? Dividido por ΔT, que é 4 horas. Então, nós percebam que a unidade vai ser quilômetros por hora. Tá? Então, a velocidade vai ser 120 dividido por 4. Quanto é que dá aí, pessoal? 30 quilômetros por hora, né? Então, ó, quilômetros por hora. A relação é quilômetros por hora. ΔS é quilômetros, ΔT é hora. Então, a velocidade aqui deu em quilômetros por hora. Né? Ou seja, 120 dividido por 4 dá 30. Beleza? Conseguimos terminar o exercício? Olha, a velocidade que ele pediu foi em quilômetros por hora. Está aqui. Ok. Mas também ele me pediu em metros por segundo. Então, para fazer isso, vocês vão ter que lembrar da regrinha, né? Quilômetros por hora e metros por segundo. Lembrando que a velocidade agora está em quilômetros por hora e agora eu quero transformar para metros por segundo. O que eu faço? Divido por 3,6. Então, a nova velocidade agora, na verdade, a nova não é a mesma velocidade, né? Porque só vai mudar a unidade de medida. Nós vamos fazer o seguinte, velocidade é 30, agora nós dividimos por 3,6. Divide por 3,6. E antes a unidade agora era quilômetros por hora, vai passar a ser metros por segundo. Está aqui, ó, metros por segundo. Tá? Dividindo aí, tá? Depois divido aí, vai dar aproximadamente, né? Vai dar um número quebrado. 8,3 metros por segundo. Tá? Tá aí. Então percebam o seguinte, pessoal. Que o exercício foi claro no que ele pediu, né? Ele me pediu a velocidade, tanto em quilômetros por hora, quanto metros por segundo. E aí ele me deu algumas grandezas físicas para poder calcular essa velocidade. E em seguida vocês trabalharam, né? Fizeram essa operação matemática aqui e transformaram a unidade de medida depois. Tá? Acharam difícil? Não. Beleza. Então vamos para o próximo exemplo, e aí a gente finaliza essa parte de aplicações sobre velocidade média escalar, tá? Escalar média. Então vamos lá. Acompanha comigo aí. Em uma estrada, um carro passa pelo marco de quilômetro 218 às 10 horas e 15 minutos. E pelo marco 236 às 10 horas e 30 minutos. Pergunto, qual a velocidade escalar média do carro entre esses marcos em quilômetros por hora? Primeiramente, vamos fazer o objetivo aqui, verificar o objetivo do problema, né? O objetivo do problema é calcular a velocidade, né, em quilômetros por hora. Pronto, esse é o meu objetivo. Para mim calcular essa velocidade, ele me deu algumas grandezas, né? Então vamos lá. Ó. Aqui no diagrama aqui dessa figura, nós podemos observar. Lembra lá do exemplo da definição da equação da velocidade? Lembra que um objeto, né? Eu falei bem assim, lembra que se você sair de um ponto, que a gente chama de ponto original, ou de origem, SI, né? E precisa chegar em um outro determinado ponto, que é um ponto final, né? Você vai levar um tempo para percorrer fazer esse percurso aí, né? Ou seja, você vai sair em um determinado tempo, que a gente chama de tempo inicial, e quando chegar nesse determinado ponto, você vai ter um tempo final. Né? E aí, a partir daí, vocês conseguem verificar
que a relação entre a posição inicial e final me dá um ΔS. E a relação entre tempo inicial e tempo final me dá um ΔT. Então, automaticamente nós conseguimos calcular a velocidade nesse ponto aí, nesse trajeto aqui, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos lá. Nós vamos definir aqui, ó, quem é a posição inicial. Posição inicial é o quilômetro 18, ou seja, 218 km. Nós vamos definir também a posição final, que é esse 236 km. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Sim, sim. Beleza. Também nós vamos definir os tempos, né? Nós temos um tempo inicial, que é 10 horas e 15 minutos, né? E um tempo final, que é 10 horas e 30 minutos. Bom, percebam o seguinte, ó. Eu quero a velocidade em quilômetros por hora. A distância já está dada em quilômetros, né? O que está me prejudicando aqui é esse tempo, que tem duas unidades de medida. Tem tanto em horas quanto em minutos. Então, o próximo passo que nós vamos fazer é trabalhar com o tempo. Sempre quando vocês forem trabalhar com velocidade, a maioria das vezes, o tempo é que vai ter que ser trabalhado as unidades. Então, se atentem, né, tenham atenção nas unidades de medida relacionado ao intervalo de tempo, tá, pessoal? Lembrando aqui que a relação entre a posição inicial e posição final me dá um ΔT, né? ΔT nada mais é do que o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Vou mudar a cor da caneta aqui para facilitar. Então, ΔT, tempo final menos um tempo inicial. Ok? Então, é o seguinte, ΔT vai ser igual ao tempo final, 10 horas, né? E 30 minutos. Ó, 10 horas e 30 minutos eu posso colocar assim, ó, mais 30 minutos. Eu tenho 10 horas mais 30 minutos. Vocês concordam com isso ou não? Sim. E aí nós temos essa diferença, né, que é justamente do delta, foi explicado para a gente, menos o outro termo, que é o tempo final. Eu coloquei entre parênteses para facilitar. 10 horas. Eita, 10 horas e 15 minutos, ou seja, mais 15 minutos. Tá aí. Então, o ΔT, nós conseguimos determinar aqui que esse intervalo de tempo, ΔT, nada mais é do que 10 horas. Ó, se eu for tirar aqui, ó, nós vamos fazer uma regrinha de sinal, né? Menos com o mais do 10 aqui vai ficar menos, né? E o menos com o mais daqui vai ficar menos, ou seja, vai ficar assim, ó, 10 horas mais 30 minutos menos 10 horas, menos com o mais vai dar menos 15 minutos. Estou fazendo isso aqui, pessoal, porque eu vou passar um exercício semelhante a isso aqui, tá? E aí vocês vão poder estar praticando isso aqui. Então é o seguinte, ó, ΔT nada mais é do que 10 horas menos 10 horas. Ó. Simplifico. Né? 30 minutos menos 15 minutos vai me sobrar 15 minutos. Tudo bem? Deu para entender aí? Deu. Beleza. Mas só que é o seguinte, ó, a unidade ainda não está batendo, né? Nós queremos em horas. Então, vamos transformar esse tempo aqui, ó, de minutos para hora. Lembrando lá, né, da mesma regrinha de 3. Agora travou meu computador. Só um momentinho, pessoal. Então, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa mudança de tempo dessa unidade. Né? Lembrando que eu falei para vocês, toda vez quando vocês forem trabalhar com velocidade, se atentem às unidades de medida. E, geralmente, as unidades de medida que será alterada aí sempre vai ser o intervalo de tempo. Tá? Então, lembra da regrinha de 3 lá? De minutos para segundos?
de minutos para segundo, você multiplica por 60. Agora, de minuto para hora, você está invertendo esse processo aí. Você vai dividir por 60. Tudo bem? Posso fazer isso direto ou não? Todo mundo sabe fazer isso? Então, significa dizer, ó, só para auxiliar, vou colocar o cálculo aqui do lado, tá? Então, assim, ó, de minutos para hora, né? Você vai ter que levar em consideração assim, ó, que uma hora equivale a 60 minutos, né? Ou seja, eu quero saber o novo tempo aqui, o tempo ΔT em horas, né? Vou colocar o ΔT embaixo de horas, de 15 minutos. Quanto é 15 minutos em horas, tá? Lembrando que minuto corta com minuto, e aí nós multiplicamos aqui cruzado, fazemos essa regrinha de 3 aqui. ΔT vezes 60, 60 ΔT. Tá? 60 ΔT. Igual a 15 vezes 1 hora, 15 hora. 15 vezes 1, 15. Vezes hora, hora. Tá? E aí aparece, ó, ΔT igual a 15 dividido por 60. Né? Tá? Isso aqui é só para auxiliá-los, caso vocês tenham dúvidas como é que transforma minutos para hora, tá, pessoal? E aí vocês conseguem fazer essa divisão agora, né? 15 dividido por 60 dá quanto aí, pessoal? 0,25. Isso, a gente pode simplificar aqui, né, também. Divide tudo por 5, né? E aí vocês calculam e me dê esse resultado aqui, 0,25 hora. Ou seja, 15 minutos equivale a 0,25 horas, tá? Então, ΔT nada mais é do que 0,25 hora. Certo? Bom, para calcular a velocidade... Oi? Tipo, o senhor estava explicando essa parte ali de regra de 3, mas a gente poderia só colocar direto 15 dividido por Pode sim. 60? Ou Pode tem que sim. transformar em horas? Se você está dividindo por 60, você já está transformando, né? Em horas. Entendeu? Vocês não precisam fazer esse cálculo aqui para mim, não, tá? Vocês podem fazer de cabeça isso aqui. E eu sei o que vocês vão estar fazendo. Mas isso aqui é mais para quem está com alguma dúvida a respeito disso. Eu vou deixar bem essa parte bem clara, entendeu? Bom, então é o seguinte, para mim calcular a velocidade, eu sei que velocidade nada mais é do que ΔS sobre ΔT. Tá? E aí, ΔS nada mais é do que um S final menos um S inicial. Sobre tempo final menos tempo inicial. Só que o tempo final menos inicial nós achamos aqui já, ó, que é 0,25. Então o que nos resta agora é saber quem é o S final. S final está aqui, ó. Né? S final é 236 menos, que é o sinal do menos, 218, que é o SI. Dividido, né, por TF menos TI, ou seja, ΔT, que é 0,25. Certo ou não, pessoal? Tudo bem? Ou seja, nós vamos ter aqui 236 menos 218, 218 dá 0, meu computador está travando um pouco, ó. 0,25. Ou seja, aqui nós temos quilômetros aqui em cima, né, 236 quilômetros menos 218 quilômetros, dividido por 0,25 horas. Né? E aí nós conseguimos fazer esse cálculo agora. Bom, e aí nós conseguimos chegar nesse resultado aqui, ó. Velocidade nada mais é do que 72 quilômetros por hora. Tá? Esse é o resultado que é esperado aqui nessa questão. Tá? Pediu a velocidade em quilômetros por hora, nós precisamos basicamente definir quem são as posições iniciais e finais, e aí, com base nisso, nós trabalhamos nas unidades de medidas. Tá? Basicamente isso. Acharam difícil?
Ô, professor, Oi. como que chegou no 72 ali? Acho que não foi 72. Bom, então vamos lá. Você tem uma divisão aqui, né? Então você vai ter essa divisão aqui, ó, 18 dividido por 0,25. Tudo bem? E aí é o seguinte, para você trabalhar isso aí, você precisa trabalhar uma mudança aqui, né? Nós temos um número decimal, nós vamos reescrever esse número decimal em fração. Você concorda que 18 dividido por 0,25 é 25? É 18 dividido por 25 dividido por 100? Concorda? Sim. Beleza. Então é o seguinte, ó. Nós temos uma divisão de fração. Nós temos 18 dividido por 25 sobre 100. Então, quando a gente tem uma divisão de fração, nós repetimos o primeiro, 18, que é o primeiro, né? E multiplicamos pelo inverso do segundo. O inverso do segundo é 100 sobre 25. Tá? 100 sobre 25. Nós podemos simplificar esse 100 por 25 aqui também, sem problema, né? Simplifica por 5 os dois, e aí facilita os números aqui. Mas o que vai acontecer aqui? Ó? 18 vezes 100 vai dar 1.800, né? Dividido por 25. Certo? E aí agora fica mais fácil para dividir, né? 1.800 por 25 a gente consegue dividir. E tem que dar 72. Tá? Depois façam aí com calma, tá? Entendeu mais ou menos? Ah, sim, deu para entender. Basicamente isso aí, a operação matemática que é feita. Bom, quando vocês pegarem o número quebrado, vocês façam isso que dá certo também, tá? Alguma dúvida ainda a respeito dessas aplicações aqui sobre velocidade? Percebam o seguinte, pessoal, ó, que esse cidadão aqui, ele tá numa BR, né? Ele está numa BR, ó. Entre 218 e 236, nós temos 18 quilômetros, né? Ou seja, o ΔS aqui, ó, esse ΔS aqui vai ser a distância entre esses dois pontos, que é o deslocamento aqui, que vai ser 18 quilômetros. Então, percebam que é muito distante, né? 18 quilômetros é distante. E aí é o seguinte, por isso que ele leva 15 minutos, né? Ou seja, de 10 horas e 15 minutos para 10 horas e meia, ele gastou 15 minutos, um intervalo de tempo de 15 minutos aqui para sair desse ponto aqui até esse. Né? Não significa dizer que a velocidade dele foi sempre a velocidade de 72 km por hora. Né? Por que não significa dizer que sempre é essa velocidade? Porque eu estou falando que isso aqui é uma velocidade média. Tá? A velocidade instantânea vai ser uma velocidade em cada ponto aqui, ó. Né? Nesse ponto aqui eu tenho uma velocidade. Nesse outro ponto aqui eu vou ter outra velocidade. Nesse outro ponto aqui eu vou ter outra velocidade. E assim por diante. Até chegar aqui. E aí, quando eu tomo a velocidade média, eu estou tomando a velocidade média entre esses dois pontos. Por isso que a velocidade é média aqui, ó. Né? ΔS, S final menos S inicial. Tempo final menos tempo inicial. Por isso que aqui, quando a gente pega só esses dois pontos aqui, ó, nós tomamos a velocidade média, ou seja, a velocidade que foi gasta entre esses dois pontos aqui, média, né, foi 72 km por hora. Não significa dizer que a velocidade dele nesse ponto aqui é 72, tá? Pode ser outra, né? Pode ser 80, 50 e assim por diante, tá? Mas aqui é o padrão, não, é a média entre essas velocidades aqui. Deu para entender? Sim. No caso, então, é em relação também ao tempo gasto, né? Isso, muito bem. Bom, pessoal, então nós finalizamos esse tópico aqui de velocidade média, escalar média, tá? Agora o que vai acontecer? Nós vamos definir uma outra grandeza. Eu acredito que vocês estão pegando com calma, eu estou tentando ir com calma também nesse assunto, tá? Deixa eu só aumentar aqui para melhorar a qualidade dessa imagem. Tá dando para enxergar aí, né? Sim, sim. Beleza, então, agora nós vamos definir
a outra grandeza física, que é a aceleração. Aceleração, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Em um determinado tempo inicial aqui, vamos colocar aqui um tempo inicial igual a 0, né? Vamos supor que a velocidade do corpo seja igual a 0. Velocidade inicial seja igual a 0. Tá? Vou só colocar assim, 0. Vou colocar assim. 0. 0. Ou seja, velocidade aqui, tá? Então tá. Para um tempo inicial aqui, nós temos uma velocidade igual a 0. Significa dizer que o carro está em repouso, né? Isso aí vai determinar, dependendo do referencial, né? Então, vamos colocar em relação ao referencial que a velocidade desse carro aqui é 0. Tá? E aí, o que eu quero que vocês entendam? Que, vamos supor que o tempo agora vai de 0 a 1 segundo. Tá? Ou seja, quando o tempo varia de 1 segundo aqui, ó, tá? A nova velocidade do carro vai passar a ser 3 metros por segundo. E aí, quando vamos variar novamente o tempo agora para mais 1 segundo. 1 segundo. E a velocidade agora vai passar a ser 6 metros por segundo. Tá bom? Vamos variar mais uma vez só. E aí tá bom demais. Mais uma vez em 1 segundo. Ou seja, o tempo está mudando de 1 em 1 segundo. Ou seja, quanto tempo já passou aqui, pessoal? De 3 segundos. 3 segundos. Ou seja, em 3 segundos, a velocidade foi de 0 para 9 metros por segundo. Mas o que eu quero que vocês percebam também é o seguinte, que a velocidade ela está variando de 1 em 1 segundo. Né? Ou seja, ela tem uma taxa de variação aqui. Ou seja, de 0 a 3, a velocidade mudou de 0 para 3 em 1 segundo. Né? Vocês podem observar aqui. Então, vocês podem observar aqui a taxa de variação da velocidade em 1 segundo foi 3. Concorda? E aqui, novamente, ó, vocês podem observar a mesma coisa. Ó. De 3 para 6, a taxa de variação foi 3. De 6 para 9, a taxa de variação também foi 3. Tá? Professor, como que o senhor descobriu que era em 1 minuto e era 3? Essa parte eu não entendi. 1 segundo? Ah, tá. Vamos lá. Ó, então eu estou dando um exemplo aqui, né? Que o tempo vai variar de 1 em 1 segundo. Eu estou definindo. Ó. O tempo está variando de 1 em 1 segundo. A cada segundo, eu estou observando a velocidade. Tá bom? É como se você tivesse... Imagem do lado? Oi? Esse daí é da imagem do lado que tá aí? Não. Isso aqui não tem nada a ver agora não, tá, pessoal? Ah, tá. Isso aqui é por enquanto, eu estou só explicando, eu estou dando um outro exemplo diferente disso aqui. Isso aqui ainda nós vamos trabalhar ainda, tá? Beleza? Então, ó, vamos só fixar aqui nesse pontozinho aqui, tá? Então é o seguinte, eu estou dando um exemplo onde a velocidade ela vai variar, né? A cada segundo ela vai variar. Então eu coloquei aqui a definição. Eu estou dando esse exemplo aqui onde a velocidade está variando a cada segundo 3 metros por segundo, ou seja, de 0 em 1 segundo ela vai chegar a uma velocidade de 3 metros por segundo. Passando mais 1 segundo, a velocidade aumentou de 3 para 6, ou seja, aumentou mais 3, tá vendo? 3 mais 3 dá 6. E aí, passando mais 1 segundo, a velocidade que antes era 6 passou a ser 9 agora. Beleza? Ou seja, 6 mais 3 dá 9. Então eu percebo que tem uma constante aqui, ó, que está aumentando essa velocidade. Vocês perceberam isso? Essa constante que está aumentando essa velocidade aqui, ó, é chamado de taxa de variação. Tá? Taxa de variação. Desculpa. E essa taxa de variação nada mais é do que essa aceleração aqui. Tá? Aqui na física, nós vamos definir a aceleração com a letrinha A. Tá bom? Então, a aceleração, ela nada mais é do que uma taxa de variação. E quem é que está variando aí, pessoal? Quem é que está variando?
Eu pergunto para vocês. A aceleração está variando quem aí? A velocidade? Muito bem, a velocidade. Então, quando nós temos uma variação, significa dizer que nós temos uma diferença. E aí vem aquela letrinha lá que nós definimos lá na introdução cinemática, que é o delta. Delta é a variação, certo? Delta é essa variaçãozinha aqui, ó. Beleza? E aí, quem é a grandeza que está variando? Velocidade, né? Velocidade. Então, aqui, acompanhando esse delta, nós vamos ter a velocidade. Só que temos outra grandeza que está variando também. Né? Quem é? O tempo. O tempo está indo de 0 para 1, para 2, para 3 segundos. Ou seja, nós temos uma outra grandeza aqui que varia, que é o ΔT. Então, percebam que a unidade, a equação matemática da aceleração é ΔV sobre ΔT. Né? É semelhante ao da velocidade, né? Da velocidade, vocês lembram que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Percebam o que muda agora é que esse carinha vem para cá, né? E aí surge a aceleração. Tudo bem? Então, percebam que ΔV, quando a gente tem um delta, o que significa dizer, pessoal? Significa dizer que nós temos uma diferença entre um ponto inicial e um ponto final, né? Então, ou seja, nós vamos ter velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo ΔT, também tempo final menos tempo inicial. Certo? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Agora minha voz ficou ruim. Ó, a aceleração, o Azinho nada mais é do que a aceleração. Tá? E o ΔV, nós dissemos que é a variação da velocidade certo? E o ΔT nós já sabemos que é o intervalo de tempo, né? Vamos definir a unidade padrão para a aceleração. Nós sabemos que no SI, a unidade de medida do tempo é segundos, né? Segundos. E a velocidade, pessoal, no SI, qual é a unidade de medida? Qual é a unidade de medida, pessoal, da velocidade? Vamos voltar aqui. Metros por segundo? Muito bem, metros por segundo. Parabéns. Metros por segundo. E agora, a unidade de medida da aceleração. A unidade de medida da aceleração. Aí nós vamos precisar recorrer a essa equação aqui, né? Em cima nós temos metros por segundo, que é ΔV, né? Ou seja, ΔV é metros por segundo, dividido por ΔT, que é segundos. Tá? Então, ó, quando eu tenho uma divisão de fração, né? Nós repetimos o primeiro, lembra da matemática que eu acabei de falar para vocês aqui com números? Essa matemática aqui, ó. Quando nós temos divisão de fração, nós repetimos o primeiro e multiplicamos pelo inverso do segundo. Tá? Inverso do segundo. A mesma coisa é válida aqui, ó. Só que agora é com unidades, né? Multiplicamos pelo inverso do segundo. Então é o seguinte. Quando a gente tem um número, ou qualquer número, significa dizer que o número que está dividindo por ele aqui é 1. Tá? Todo número inteiro é dividido por 1. Tá? Se eu tenho 1000, significa dizer que esse número está sendo dividido por 1. Ou seja, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Né? A mesma coisa são válidas para letras, né? Unidades. Então, vamos lá. Quem é o primeiro? Metros por segundo. Então, metros por segundo, repete. E multiplico pelo inverso do segundo. O inverso do segundo é 1 sobre segundo. Tá bom? 1 sobre segundo. Ó. Inverti. Ó. Segundo sobre 1, 1 sobre segundo. Então, a unidade de medida padrão aqui para a aceleração é metros vezes 1 é metros. Segundos vezes segundo, segundo ao quadrado. Ou metros por segundo ao quadrado. Tá? Pessoal, não precisa vocês ficarem trabalhando com essas unidades. É importante só que vocês saibam aplicar, tá?
metros por segundo ao quadrado. Isso aqui não é desnecessário, não precisa vocês saberem não. Tá? Mas eu só mostrei para vocês que não é do nada que aparecem essas unidades aí, tá, pessoal? Tudo bem? Ficou confuso alguma coisa ou não? Deu para entender, professor. Então, quando for uma divisão assim, a parte de cima vai ser multiplicada pelo inverso da parte Inverso. de baixo. Exatamente, muito bem. Se repete a parte de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Alguém ia falar alguma coisa? No caso ali, é o ms dividido por segundo? Aonde você está falando? Que eu não estou observando. Ali no A é igual a M sobre S, sobre S também? O denominador? Aqui? É. M sobre segundo ao quadrado, tá? Esqueci um aqui. Esse aqui um é só para simplificar aqui. M sobre segundo ao quadrado. Ó. M vezes 1, M. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Né? Então, aqui eu só reescrevi aqui para deixar mais bonitinho. Metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Agora de fato, nós vamos para a figura, tá? Agora sim nós vamos para a figura. E aí nós finalizamos essa parte de conceitos sobre aceleração, tá? Beleza? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos entender um pouco sobre classificação dos movimentos. Tá? Classificação dos movimentos. Elas vão ser discutidas, a classificação do movimento vão ser representada entre essas figuras aqui. Tá? Nós temos 4 figuras, 1, 2, 3, 4. Tá? E os possíveis casos de movimentos vão ser 2. Tá? Nós vamos ter 2 tipos de movimentos quando a gente está analisando a aceleração, tá? O movimento acelerado. Então, movimento variado, né? No caso. Movimento variado. Ou seja, a velocidade está variando. Então, ó, quando a velocidade varia, o movimento ele vai ser classificado em 2 tipos. Quais são? Nós temos um movimento acelerado, vou colocar com outra canetinha, acelerado. E também nós vamos ter um movimento desacelerado. Esse movimento desacelerado também é chamado de movimento retardado, tá? Eu costumo chamar muito de desacelerado, né? Porque se um é acelerado, o outro é desacelerado, tá? Mas tem livros que falam, chamam desacelerado de retardado, é a mesma coisa, tá? Bom, então, com base nisso, nós vamos analisar cada figurinha aqui, tá? Vocês sabem que o movimento, quando a velocidade varia, ele vai ser classificado tanto em acelerado quanto em desacelerado. Então, nós vamos analisar cada figura agora para verificar quais são esses tipos de movimentos. Então, vamos analisar primeiro essa figura aqui. Ó, tá? Figura 1. Sempre quando vocês vão estudar esse movimento com a velocidade variando, vocês vão analisar 2 grandezas. Quais são? A aceleração. Tá? Deixa eu colocar com essa canetinha azul. Nós vamos analisar a aceleração. Tá? E também nós vamos analisar a velocidade, sempre. Então, o que nós podemos observar aqui? Ó? Que um certo corpo, né, uma partícula, está se movimentando para a direita, né? Ou seja, o sentido positivo aqui que nós adotamos como referencial, tá? Para a direita. O que mais que a gente pode observar? Que essa partícula, ela tem uma velocidade,
né? Ou seja, aqui apareceu metros por segundo. Lembra que eu falei para vocês? Ó, sempre quando aparecer metros por segundo, significa dizer que a grandeza física aqui nada mais é do que a velocidade. Aqui também nós temos metros por segundo, então aqui nós também temos velocidade. Aqui também nós temos metros por segundo, então aqui também é velocidade, tá? Então percebam que todos esses números aqui representam a velocidade. O que vocês podem observar? Que em um determinado momento, ou seja, um tempo inicial aqui igual a zero, essa partícula tem uma velocidade inicial. Qual é a velocidade, pessoal? 2 2 metros por segundo. Percebam que aparece um mais aqui, né? Precisa colocar esse mais? Não precisa. Mas esse mais aqui representa basicamente o sentido de movimento, tá? Sentido de movimento. Oh, essa letrinha está muito... Caneta muito grossa, ó, a tinta. Sentido de Vou colocar mais bonitinho isso aqui. Sentido de movimento. Tá? Então, sempre quando aparecer um mais ou um menos, né, esses sinais aí vão representar os sentidos de movimento, se for mais ou menos. Como aqui é mais, né? Então, aqui vai ser no sentido positivo, né, do percurso. Se fosse menos, seria no sentido negativo. Significa dizer que ela estaria voltando, né? Então, como está no positivo, ela está indo para a direita. Se for negativo, ela vai voltar, né, para a esquerda. Então, é o seguinte. Percebam que, em um determinado momento, ela tem 2 metros por segundo, a velocidade. Em um outro determinado momento, que eu não disse aqui, a velocidade mudou. Ela foi para quanto, pessoal? Foi de 2 para 4. Então, vocês concordam comigo que teve uma taxa de variação aí? E essa taxa de variação aí foi proporcional a 2? Olha, é igualzinho esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Ó, taxa de variação de 0 para 3, de 3 para 6, de 6 para 9, tá? É só lembrar, tá bom? Então, a taxa de variação aqui foi 2. E depois, ó, continuou positivo, né? Então, de 4 para 6, ela aumentou também. Ó. Quanto que foi a taxa de variação? 2 também. 2 também. Então, percebam que a taxa de variação aqui está permanecendo constante. Essa taxa de variação aqui nada mais é do que essa aceleração aqui, ó, 2 metros por segundo. Né? Percebam que a aceleração também ela é positiva. Tá? Significa dizer que ela tá seguindo esse mesmo movimento aqui. Essa aceleração está indo no sentido positivo também. Tá? Então, o que a gente pode observar? Que a velocidade ela vai variar, né? Ou seja, ela vai ter um valor aqui, 2 metros por segundo, 4 metros por segundo e 6 metros por segundo. Tá? E a aceleração, ela permanece constante, 2 metros por segundo. A cada segundo, por exemplo, né, ela está variando de 2 em 2. Tá? A velocidade está variando de 2 em 2, ou seja, a aceleração é 2 metros por segundo. Então, o que eu quero que vocês observem? Sempre o sinal da aceleração, tá? E o sinal da velocidade. Bom, o sinal da velocidade aqui já é positivo. Né? Sempre é positivo, tá bom? Então, eu posso dizer que a velocidade ela é maior que 0, ou seja, positiva. Tudo bem? E a aceleração? Percebam que a aceleração também ela é positiva, ela é 2. Tá? Ela é 2, ou seja, também ela é maior que 0, velocidade positiva. Mas o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que tanto a aceleração quanto a velocidade, né, a velocidade quanto a aceleração, estão no mesmo sentido. Ambos estão, a aceleração está no sentido positivo, quanto a velocidade também está no sentido positivo. Tá? Tanto a aceleração quanto a velocidade estão no sentido positivo. Ou seja, a aceleração e velocidade têm mesmo sentido, vou colocar. Mesmo sentido. Certo? Então, quando a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido, eu posso dizer que o movimento ele é
acelerado. Basicamente isso. Se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido, ou seja, o mesmo sinal. Tá bom? Professor, Oi. mas ela no movimento acelerado precisa necessariamente a velocidade ser maior que zero e a aceleração ser maior que zero? Ou pode ser menor, mas os dois serem Ah, tá, isso. negativos? Muito bem, nós vamos chegar nesse exemplo aí. Então, nesse exemplo, você vai observar que ambos são menores que zero, tanto a velocidade quanto a aceleração. Significa dizer que se os dois são menores que zero, os sinais dos dois vão ser negativos, né? Então, aqui vai ser negativo e aqui vai ser negativo. Significa dizer que ambos estão no mesmo sentido, ó. Menos e menos, ou seja, estão indo no sentido contrário, os dois, a aceleração e a velocidade. E aí você vai perceber que o movimento também será acelerado, tá? Beleza? Sim, sim. Ó, uma outra forma de vocês interpretar isso aqui é o seguinte, ó. Analisem sempre a velocidade, tá? A velocidade está indo de 2, mais 2 foi para 4, né? Ou seja, a velocidade aumentou com a aceleração, ó, 2, 4. Depois, de 4 para 6, ou seja, a velocidade aumentou mais 2 até chegar em 6. Então, o que acontece? A aceleração está aumentando a velocidade. Se a aceleração está aumentando a velocidade, eu posso dizer que o movimento é acelerado. Tá? Beleza? Alguma dúvida nessa figura? Peraí, então para ser movimento acelerado, a velocidade e a aceleração tem que estar na mesma direção e a Mesmo velocidade sentido. mesmo sentido e a velocidade tem que aumentar ao longo do Isso. caminho. Muito bem. Beleza? Se vocês observarem que a velocidade está aumentando, significa dizer que o movimento é acelerado. Tá? É simples, né? Não é difícil, tá, pessoal? Vamos para o caso onde você colocou agora, onde tanto a velocidade e a aceleração são negativas, né? Tá aqui, ó, aqui do ladinho. Segundo caso. Vou colocar aqui, segundo caso. Segundo caso, nós vamos também observar a aceleração e a velocidade, tá? Sempre. Então, ó, percebam o seguinte, que agora eles estão vindo no sentido contrário, ó, apareceu o sinal de menos, né? Ó, sinal de menos, sinal de menos. Significa dizer que a orientação, minha trajetória aqui, ó, era para, na verdade, a orientação da reta aqui era no sentido para a direita positivo, né? Como eles estão indo no sentido contrário, a velocidade tem que ter um sinal negativo. Tudo bem? Então, de cara aqui, você já sabe que a velocidade é menor que zero. Ó. Ela é negativa. Mas o que está acontecendo com a aceleração aqui? Né? Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui só para não ficar tão arriscado. Então, vamos analisar aqui. Ó. O início aqui vai ser no tempo igual a zero. Ó. Perceba aqui, ó. Tempo igual a zero é o meu início do movimento. Então, nós vamos de 2 para 4. Qual foi a taxa de variação aqui, pessoal? 2 também, menos 2. Menos 2. Todo mundo concorda? Porque se eu tenho ó, menos 2, eu conservo o sinal e somo. 2 mais 2, 4. Né? Agora aqui, ó, menos 4 para menos 6. Também foi menos 2. Significa dizer que a taxa de variação aqui é menos 2 metros por segundo. Né? Menos 2 metros por segundo. Então, percebam que a aceleração também ela é negativa, menor que zero. Né? Menor que zero. Tá? Então, aqui nós temos que tanto a aceleração quanto a velocidade estão no mesmo sentido. Ou seja, olha aqui, ó, a aceleração está indo para a esquerda, né? E a velocidade também está indo para a esquerda, para o sentido negativo. Então, eu posso dizer que a aceleração e velocidade têm mesmo sentido. Então, o movimento também ele é chamado de movimento acelerado. Tá bom? Quando a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido. Percebam também que a velocidade está aumentando.
de menos 2 para menos 4, a velocidade aumentou, tá? E não esqueçam de que o sinal é apenas o sentido, tá? É um vetor aqui, a aceleração é um vetor. Então, em módulo, se eu for colocar em módulo isso aqui, ó, lembra do módulo lá da distância? O que me interessa aqui é apenas o valor positivo, o número, né, na verdade, o valor numérico. Então, aqui é 2 metros por segundo. Beleza? Como aqui é um vetor, tá bom? Não esqueçam disso, que o sinal ele é apenas o sentido de movimento do corpo. Tá? Então, ó, de 2 para 4 aumentou, de 4 para 6 também aumentou. Perceberam isso? Então, o movimento também é dito como acelerado. Alguma dúvida nessa figura? Não. Beleza, então nós vamos para essa parte aqui, que é figura 3 agora, né? E aí nós vamos para o estudo do movimento desacelerado, tá? Novamente, nós vamos analisar aceleração e velocidade. Certo? Então, o que acontece aqui, ó? O início do movimento é no tempo igual a zero, né? E aí, novamente, o corpo ele vai da esquerda para a direita, né? O sentido de movimento aqui vai para o sentido positivo agora. Então, a velocidade está indo no sentido positivo. E aí nós vamos analisar a aceleração agora. O que acontece? Ó? De 6 para 4, o que aconteceu com a velocidade, pessoal? O que aconteceu aqui? Diminuiu 2 metros. Diminuiu. Estou tirando 2, ou seja, menos 2 de 6. Né? De 4 para 2, também diminuiu. Estou tirando 2 de novo, ó, menos 2. Percebam que a taxa de variação agora da velocidade é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Eu acho que eu estou errando na unidade de medida aqui, não estou não? Tô. É que eu estou colocando velocidade aqui ao quadrado, tá, pessoal? Verifiquem isso, tá, pessoal? Às vezes eu estou colocando aqui, mas tem que seguir a forma correta de entender as coisas aí. Então, a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, essa taxa de variação aqui é de menos 2. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? A velocidade está indo no sentido positivo. E a aceleração? Olha aqui, ó. A aceleração agora está indo no sentido negativo. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Beleza. Então, eu posso dizer que a velocidade ela é positiva. Olha, ó, 6, 4 e 2. E a aceleração ela vai ser sempre negativa nesse caso aqui. Ou seja, a aceleração agora ela está dificultando esse movimento. Né? Ou seja, a velocidade está sendo diminuída devido a essa dificuldade agora que é imposta pela aceleração. E essa dificuldade é como se você estivesse freando esse movimento aí. Né? Freando essa partícula. Ou seja, a velocidade vai ser diminuída devido a esse freio, que é a aceleração negativa. Tá? Contrário ao movimento. Então, a aceleração e velocidade têm sentidos opostos. Tá junto. Oposto, tá? Então, eu posso dizer que o movimento agora ele é um movimento retardado ou movimento desacelerado. Tudo bem? Sentidos opostos, aceleração e velocidade com sentidos opostos, o movimento é desacelerado ou movimento retardado. Professor, nesse movimento também a velocidade vai sempre diminuir ou não é uma regra? Exatamente. Quando a velocidade sempre diminui, o movimento ele é retardado. Tá? Muito bem. Vamos para esse último caso aqui, e aí nós finalizamos essa parte de conceitos. Tá? Aceleração novamente e velocidade. Percebam que eu estou sempre analisando esses dois. Tá? Então, vamos lá. Agora, novamente, ele vai começar aqui em cima. Né? O tempo inicial está aqui. E aí, o objeto ele vai vir do sentido positivo para o negativo. Então, novamente, a velocidade já vai ser negativa. Tá? Então, eu já posso colocar aqui de cara que a velocidade é negativa. Está indo no sentido contrário. Né? Então, o que está acontecendo com a aceleração agora? Vamos lá. De 6
para menos 4, o que está acontecendo aqui? Tá acelerando? A aceleração está positiva, ó, porque eu estou aumentando. Ó. Eu estou colocando 2. Se eu somar 2 positivo aqui, né? Com menos 6, vai sobrar quanto, pessoal? Menos 4, concorda? Fazendo essa operação matemática. Ó. Mais 2, menos 6, menos 4. Sim ou não? Sim, sim. Se eu somar agora também, ó, com mais 2 agora, ó, o que acontece aqui? O menos 4 vai passar a ser menos 2. Então, de cara, vocês observam que a aceleração agora ela é positiva. Né? Ela é positiva. Cadê? Tá aqui. 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, aqui, ó, de cara, a aceleração é positiva. É como se vocês estivessem descendo uma ladeira de bicicleta, né? E aí sim, nessa bicicleta, vocês não têm freio. E aí, o que vocês fazem quando não tem freio, pessoal? Estão descendo uma ladeira. Mas, professor, Ah. não deveria ser, tipo, no lugar do 6, o 2, aí o 4, aí o 6, porque foi aumentando a velocidade? Opa, a velocidade não está aumentando. Nesse caso, está diminuindo. Tá? É por causa do Tá. jogo do sinal isso aí, né, professor? É jogo de sinal, exatamente. Então, ó, novamente, no movimento retardado, que nem a gente definiu aqui, ó, no movimento retardado, a velocidade sempre vai diminuir, ó, de 6 para 4 para 2. Tá? De 6 para 4 para 2. Ó. Tá vendo? A velocidade está sempre diminuindo. E aí vamos exemplificar aqui agora novamente, voltar aqui. Quando vocês estão numa ladeira, pessoal, qual é a reação de vocês quando vocês estão numa bicicleta? Se vocês estivessem numa bicicleta sem freio, o que vocês fariam? Essa agora eu quero saber. Bem, a minha experiência, eu teria caído já. Então, eu teria parado no 4 mesmo. Mas assim, a velocidade vai aumentando. A velocidade... A velocidade vai diminuindo, mas a aceleração vai aumentando. É uma descida. E se você não tiver freio, só Deus sabe onde você vai parar. Então, é isso. Muito bem. Então é o seguinte, ó. Nesse caso aqui, a aceleração, ela vai estar para... Olha aqui, então vamos lá, vamos para o sentido agora da aceleração. Ó, a aceleração está indo contrária ao movimento, ó, tá vendo? Está indo no sentido positivo. Por isso que a velocidade vai diminuir. Tá? Como assim? Porque a aceleração está no sentido contrário. E a velocidade, pessoal? A velocidade está indo aqui agora. Ó. Velocidade está indo no sentido negativo. Tá? No sentido negativo. Então, por isso que quando a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos, automaticamente a velocidade diminui. Tá? Aceleração e velocidade, sentidos opostos. Beleza? Então é isso. O movimento é retardado ou desacelerado. Tá? Sempre quando os sentidos são opostos. E se vocês observarem que a velocidade diminui, de cara vocês já vão dizer para mim que é um movimento desacelerado, tá? Se a velocidade aumenta, o movimento ele é acelerado, tá bom? Alguma dúvida? Aqui eu coloquei esse exemplo aqui, ó, né, justamente para vocês depois relembrarem disso, tá? Ó. Nós vamos ver ainda esse MRU aqui, mas nada mais é do que movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, né? Nós vamos ver isso aqui nas próximas aulas, tá? Com mais profundidade no assunto, tá? Mas mesmo assim, quando você estuda movimento retilíneo uniforme, você vai estudar o movimento retilíneo uniforme, só para antecipar, né? Como chamado de progressivo, né? O movimento progressivo. E nós vamos ter quando a velocidade, a análise da velocidade... Lembra, fazer o seguinte, pessoal, fazer o seguinte. Ó. No movimento retilíneo uniforme, você estuda apenas a velocidade.
no movimento retilíneo uniformemente variado, você estuda a velocidade, você analisa a velocidade e também a aceleração, que foi o que a gente fez agora, né? Nós já estudamos a velocidade e a aceleração para esse movimento aqui, ó, tá? Ou seja, vocês vão estudar se um corpo ele é acelerado ou retardado, né? E aí, com base nisso, né, você verifica que a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido. Se tem o mesmo sentido, a velocidade aumenta, ou seja, o movimento é acelerado. Se a aceleração e a velocidade têm sentidos contrários, a velocidade diminui, né? E o movimento ele é retardado, ou seja, desacelerado, tá bom? Agora aqui, isso aqui eu não expliquei para vocês, né? Mas eu vou explicar com mais calma para vocês. Ele é bem mais simples que esse aqui, tá? Quando vocês estudam apenas a velocidade, ou seja, nesse caso aqui você não tem aceleração, a aceleração é igual a zero, né? Você está estudando o movimento retilíneo uniforme. E aí você estuda a velocidade, os vetores velocidade e posição. Velocidade e posição. Quando você analisa velocidade e posição, né, vocês vão fazer esse mesmo procedimento aqui. Ó. Se velocidade e posição têm mesmo sentido, o movimento ele é progressivo. Se a velocidade e a posição têm sentidos contrários, o movimento é retrógrado. Né? Ou seja, o movimento é contrário ao referencial. Tá? Mas é o seguinte, isso aqui nós vamos ver com mais calma, tá, pessoal? Não se preocupe, tá bom? Nós vamos voltar nisso aqui com mais calma futuramente. Tudo bem? Mas isso aqui eu coloquei só para vocês terem uma base, para vocês sempre relembrar, né, como um resumo mesmo sobre o assunto sobre cinemática, tá? Tudo bem? Então, o que nos cabe agora? Vamos resolver esses dois exemplos aqui, e aí nós finalizamos esse tópico sobre aceleração, tá? Bom, o que eu posso adiantar para vocês? O estudo da aceleração, ele é um pouco mais simples do que o da velocidade, né? Ou seja, vocês vão observar lá na lista de exercícios que eu vou passar para vocês, a lista de velocidade, né, do estudo de velocidade média, escala média, e a lista da aceleração. Vocês vão comparar, né? Vocês vão resolver os exercícios, vocês vão observar que para calcular a aceleração, vocês vão verificar que ela é um pouco mais simples do que, o cálculo é um pouco mais simples do que o da velocidade, tá? Então, tá bom. Com base nisso, vamos resolver esses exercícios aqui, ó. Esses exemplos. Tá bom? Vamos começar aqui, ó. Um ponto material em relação a um determinado referencial tem velocidade em função do tempo indicado na tabela. Tá? Velocidade na segunda linha, né? E tempo na primeira linha. Tá? Ou seja, ó, tempo, T, está medido aqui, ó, entre parênteses, é a unidade de medida, tá? Segundos. Significa dizer que cada número aqui está acompanhado dessa unidade. Ó. 0 está acompanhado dessa unidade. 1 está acompanhado dessa unidade. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos até 7 segundos. Tá? Aqui, na segunda linha, nós temos V de velocidade. Né? E a velocidade tem a unidade de medida padrão de metros por segundo. Então, significa dizer que cada número aqui dessa linha está acompanhado de metros por segundo. 3 metros por segundo, 5 metros por segundo, até 17 metros por segundo. Tá? É assim que vocês interpretam uma tabela, tá, pessoal? Então é o seguinte, ó. É pedido o seguinte, na letra A, é pedido a velocidade inicial do ponto material, né? A velocidade inicial. Letra A. Alguém sabe me dizer qual é a velocidade inicial? Vou chamar de VI. Qual é a velocidade inicial? Oi? 3 metros por segundo. Muito bem, 3 metros por segundo. Significa dizer que aqui, ó, num tempo inicial igual a 0, nós temos uma velocidade inicial, que é igual a 3 metros por segundo. Tá? Então, aqui nós podemos, de cara, colocar 3 metros por segundo. Percebam que não é difícil. Tá bom? B. A aceleração média do ponto material no intervalo de tempo 1 segundo e 5 segundos. Ou seja, nesse intervalo aqui, né, desse daqui até aqui, ó. Ou seja, nós vamos ter que calcular a aceleração para um intervalo de tempo de 1 segundo, tempo inicial igual a 1 segundo, até um tempo final que é igual a 5 segundos. Tá? 5 segundos.
Lembrando que isso aqui me dá um ΔT, né? ΔT igual Professor, é 8? a aceleração? Não, né? Não. Tá. Então vamos lá. Aqui nos dá um ΔT, né? Então, para um tempo inicial, nós temos uma velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial? Esse tempo inicial é igual a 1 aqui, pessoal. Qual é a velocidade inicial? Me digam aí. 5. Muito bem, 5 metros por segundo. Todo mundo conseguiu observar isso, né? E a velocidade final para um tempo final? 13 metros por segundo. Muito bem, 13 metros por segundo. Ou seja, vocês estão pegando isso aqui, ó. Né? 13 metros por segundo. E aqui também nós temos essa relação aqui que nos dá um ΔV. Bom, a aceleração nada mais é do que um ΔV sobre um ΔT. Tá? Isso aí vai nos dar V final menos V inicial dividido por T final menos T inicial. Poderia fazer separado? Poderia, não tem problema. Né? Poderia fazer separado aqui tranquilo. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó, V final é quem? 13 menos 5, né? Dividido por 5 menos 1, que é o tempo inicial e tempo final. Tempo final menos tempo inicial. Então a aceleração nesse caso aqui vai dar quanto, pessoal? 13 menos 5, 8. O 8 que você calculou é justamente a variação, né? Que você me falou agora há pouco, foi isso aqui, ó. 8 metros por segundo. É a variação da velocidade. A velocidade nesse intervalo de tempo variou 8 metros por segundo. Tá bom? Mas a aceleração é a divisão de 8 pela variação do tempo, que é 5 menos 1. Vai dar 4. Então a aceleração nesse caso aqui foi 8 dividido para 4. Dá quanto, pessoal? 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Unidade de medida da aceleração. E a letra C? Vamos lá. Entender esse cálculo aqui, né? Professor, por que não precisou transformar em Quilômetros. metro por segundo ao quadrado? Ah, por que não precisa? Porque a gente já utiliza o padrão, né? Quando a gente utiliza a velocidade como sendo padrão já, quando a gente utiliza as velocidades como sendo um padrão aqui, ó, unidade padrão, a gente não precisa mudar as unidades de medida. Então já chega de cara aqui em metros por segundo ao quadrado, tá? Ah, tá, porque, tipo assim, ali tem segundos no tempo e na velocidade também tem, né? Exatamente, isso aí. Entendi. Não precisou mudar o tempo por conta disso. Então, quando já está tudo no padrão, né, não precisa mudar nada. Professor, Oi. essa aceleração média, então, tipo, vai ser que do 5 pro 7, do 7 pro 9, vai crescendo 2 metros por Exatamente. segundo? Conseguiu perceber Resumindo a isso. conta toda? Exatamente. Ó, você conseguiu resumir isso aí, ó, encontrar isso aí. Ah, tá. De 3 para 5 é 2 a taxa de variação. De 5 para 2, também, de 5 para 7 é 2. De 7 para 9, 2, e assim por diante. Então, você percebe que a taxa de variação é a mesma, é constante. Essa aceleração aqui é constante. 2, 2, 2, 2, em cada ponto aqui, em cada intervalo de tempo. A cada segundo, a velocidade muda 2 metros por segundo. Então, o que vocês podem observar? Que a velocidade está aumentando de cara aqui, né? Ó, de 3 para 5 aumentou 2. Né? De 5 para 7 também aumentou 2. De 7 para 9 também aumentou 2. Então, na letra C é justamente isso. Classifique o movimento se é acelerado ou retardado. Vocês podem me dizer que é o quê? Que o movimento ele é acelerado. Por quê? Porque a velocidade ela aumenta. Ela é maior que zero e também a aceleração também é maior que zero. Ou seja, ambos estão no sentido positivos. Velocidade aumenta. Vou colocar assim. Vocês observaram que a velocidade aumentou, né? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Ou seja, olha aqui, ó, a velocidade não é positiva, ó, positiva, 5 positivo, 13 positivo. Né? Ou seja, o ΔV também tem que ser positivo, ó, positivo aqui.
Então, a velocidade é maior que zero, positivo. E a aceleração? O resultado da aceleração aqui deu positivo. Certo? Positivo aí. Beleza? Vamos para mais esse exemplo aqui, a gente finaliza esse momento da nossa aula. Tá bom? Vamos lá. Esse próximo exemplo aqui, ó, agora sim nós vamos analisar as unidades de medidas, tá? Um automóvel percorrendo uma estrada a 90 km por hora, ou seja, essa aqui vai ser uma velocidade, né? 90 km por hora, é freado e para em 5 segundos. A aceleração média introduzida pelos freios em módulo e em metros por segundo vai dar quanto? É isso que nos é dado, tá? Então é o seguinte, ó, vamos exemplificar isso aqui, ó. Que nós vamos ter 2 pontos, tá? 2 pontos. Aqui nós vamos chamar aqui de um ponto inicial, né? Início, e aqui o fim, tá? Então vamos supor que nós temos um carro aqui, ó, que esteja se movimentando, né? Com uma certa velocidade, né? E essa velocidade é 90 km por hora. Né? Então, um determinado ponto aqui, ele passa por um determinado ponto, né? E aí ele começa a ser freado. Exatamente nesse ponto aqui, ele começa a ser freado. Significa dizer que nesse ponto aqui, ele vai ter uma velocidade inicial. Tá? Alguém pode me dizer qual vai ser o valor dessa velocidade inicial? 90? Muito bem, 90 km por hora. Porque a partir desse momento é que ele vai começar a ser freado. Se ele começa a ser freado, ele vai tender a parar, né? Ele para em 5 segundos, ou seja, ele vai chegar em um ponto onde ele vai ter uma velocidade final. E a velocidade final vai ser quanto, pessoal? Zero, não sei, porque ele Exatamente. parou. Muito bem. Quando ele parou, é porque a velocidade dele foi igual a zero. Tá? Mas é o seguinte, para uma velocidade inicial, nós temos que acionar um cronômetro, né? Nós vamos ter um momento para essa velocidade inicial, um tempo inicial, que seria igual a zero aqui. E quando ele para, né, ele diz aqui, ó, o carro é freado até parar em 5 segundos. Quando ele vai parar, a velocidade final dele vai ser igual a zero, e o tempo final aqui, nesse caso, tem que ser igual a zero. Ou seja, está coerente com o que o problema está dizendo. Um automóvel percorrendo uma estrada a 90 km por hora, está aqui, ó, 90 km por hora, é freado em um determinado momento inicial aqui, ó, igual a zero. E para, ou seja, velocidade final igual a zero, em 5 segundos. Tudo bem? Sim. Beleza. Então é o seguinte, o que está dando problema agora para a gente, ó, perceba que nós temos velocidade inicial, tempo inicial, velocidade final, tempo final. Né? Daqui nós podemos extrair o seguinte, ó, ΔV é igual a V final menos V inicial. ΔT, calculem para mim aí, pessoal. V, agora é T final, menos T inicial. Calculem para mim ΔV e ΔT aí, pessoal, rapidão. Quanto é que dá? Vai dar 5 e menos 90? Exato. Aqui em cima vai dar, ó, 0, velocidade final, né? Menos 90 km por hora, né? Então, isso aqui vai ficar 0 menos 90 km por hora, vai dar menos 90 km por hora. Todo mundo entendeu? E aqui, no tempo? Tempo final, 5 menos 0. 5 menos 0 é igual a 5. 5 segundos. Bom, então, ó, voltando aqui, ó. Voltando aqui, então nós temos que ΔV aqui, vou colocar aqui agora. ΔV, na verdade, vamos colocar aqui assim, ó. ΔT é 5 segundos e ΔV é igual a menos 90 km por hora. Agora sim, nós vamos analisar o seguinte, ó, pessoal.
Dessa vez foi o contrário, né? O tempo está em segundos e a velocidade está em quilômetros por hora. Significa dizer que a unidade de medida aqui do tempo está diferente. Aqui está em segundos e aqui está em horas. O que eu posso fazer aqui, pessoal? O que eu posso verificar aqui para mudar isso aqui? Porque a unidade de medida tem que estar em segundos do tempo. Tanto da velocidade, lá na velocidade, quanto no ΔT, está em segundos. Porque tem que estar a mesma, na verdade, né? O que vocês me sugerem fazer aqui? É isso que eu quero que vocês observem. Vai multiplicar por 3,6. Muito bem, muito bem, muito bem. Se você fazer o seguinte, ó, você viu que é mais fácil você trabalhar mudando a unidade de medida da velocidade, né, do que mudar o tempo para a hora. Porque a aceleração que você está pedindo aqui, ó, é em metros por segundo. Então, significa dizer que você tem que alterar essa hora aqui para segundo. Então, você vai automaticamente fazer isso aqui, quilômetros por hora, tem que mudar para metros por segundo. Né? Se eu tenho quilômetro por hora e quero metro por segundo, na verdade, você vai ter que dividir por 3,6, né? Certo? A gente divide. Então, a velocidade agora, façam aí, pessoal, rapidão, e me confirme. Vai ser menos 90 dividido por 3,6. E agora vai dar metros por segundo. Isso aqui tem que dar ΔV igual a menos 25 metros por segundo. Façam aí rapidão, pessoal, e confirmem para mim. Fizeram? Sim, deu. Beleza, então, menos 25. Agora sim nós conseguimos calcular a aceleração. O que ele está pedindo? A aceleração em metros por segundo ao quadrado. Né? O que nós fizemos? Mudamos as unidades de medida. Bom, a aceleração nada mais é do que ΔV sobre ΔT. ΔV é menos 25 metros por segundo, dividido por 5 ΔT, que é 5 segundos. Né? 25 menos com mais daqui vai dar menos, né? Então a aceleração é menos. Menos com mais dá menos. 25 por 5 dá 5 metros por segundo ao quadrado. Então o que vocês podem observar? Que a aceleração ela é negativa. Né? A aceleração ela é negativa. Então ela está freando esse movimento aqui. Certo? Mas a velocidade aqui, ó, ela é positiva. Ó. A velocidade ela é positiva. O que é negativo é a variação dessa velocidade. A variação dessa velocidade vai dar negativo. Por isso que a aceleração é negativa. Mas se você analisar a velocidade aqui, ó, ela vai ser sempre positiva. Ela está indo sempre no sentido positivo aqui. Está indo sempre nesse sentido. Então, a velocidade em cada ponto aqui, ela vai ser positiva. Ela não está sendo negativa. Então, você pode dizer que a velocidade ela é maior que zero e a aceleração ela é menor que zero. Positiva e aqui negativa. E aí, com base nisso, vocês observam que o movimento ele é desacelerado ou acelerado, pessoal? Desacelerado, porque de 90 foi para zero, né? Uhum. Então, desacelerou. Muito bem. E a aceleração ela é contrária a esse movimento. Muito bem. Bom, pessoal, é isso. O que eu precisar passar para vocês era isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu não tenho não, professor. Beleza. Então é o seguinte, o que eu vou fazer agora com vocês Meu computador travou, o que foi que houve? Está gravando aqui, mas está congelado aqui minha imagem. Vocês estão me vendo aí? Tranquilo? Professor, estamos sim, mas a Isabelle perguntou se o senhor vai deixar esse material para a gente poder vou sim. Vou compartilhar com vocês, tá? Tentei ser o mais organizado possível aqui nessa aula, justamente para facilitar para vocês relembrarem, tá? Vou compartilhar sim, tá, Isabelle? Então é o seguinte, ó, eu vou compartilhar o link agora com vocês, para vocês confirmarem a presença de vocês lá na plataforma, tá? Lá no Forms.
Novamente, que nem aquele procedimento que a gente combinou já. E a palavra-chave de hoje vai ser acelerado. Hoje vocês estão acelerados. Estão com uma taxa de variação. Tá bom? Eu mandei aí no chat. Não entre agora não, que eu vou liberar aqui o acesso de vocês. Pronto. Podem abrir, podem lá confirmar a presença, tá? Enquanto vocês confirmam a presença, eu vou tirar um print aqui, porque eu preciso salvar aqui. Aí é o seguinte, pessoal, vocês confirmem a presença e só me confirma aqui, professor, deu ok aqui. Pode mandar no chat mesmo, ok, professor. Beleza? Valeu, Igor. Não, calma aí, eu vou explicar um negócio para você. Deixa eu só salvar aqui que não tá dando certo. Professor, não entendi. É pra a lista de chamar, lista de presença vai ser no chat? É pra mandar ok no chat? Só confirma para mim aí já tá tranquilo. Tá. Que vocês conseguiram. Quem não conseguiu, aí vocês me falam. Por isso que eu tô falando para vocês confirmar, tá? Aí quem não conseguiu pode me falar também. Beleza. Bom, pessoal, então é o seguinte, ó. Eu compartilhei com vocês 2 listas de atividades, tá? E essas listas elas vão poder ser entregues até sexta-feira. Eu coloquei lá a data de entrega até sexta-feira. Tá? Mas pode ser antes. Quem terminar antes não tem problema. Então é o seguinte, ó. O que nós vamos fazer agora? Nosso próximo procedimento. Vocês vão ter um tempo para resolver. Vou dar 1 hora para cada lista, para vocês fazerem, né? Agora é 8h46. 8h46 agora. Então, 10h46, 15 para as 11, nós voltamos, tá? Sabe para que vai ser? Para vocês tirarem dúvidas a respeito da lista. Então, eu vou estar explicando cada questão para vocês. Vocês vão estar tirando dúvidas. Ou seja, eu não consegui entender o que o senhor está pedindo nessa questão aqui. Então, esse momento vai ser para isso, tá bom? Deu para entender? Sim. Então, eu aguardo vocês 10h45. Tá bom? Vocês estão liberados para resolver a atividade. Tomar um cafezinho também, né? Ok? Até mais, pessoal. Eu vou parar de gravar aqui, tá? Tá, até daqui a pouco, professor. Até mais. Tchau, professor. Tchau.